Aceito o convite de vocês sempre que me chamarem. Hoje a gente vai falar do tema higiene do coração e foi um tema sugerido por Jesus numa de suas parábolas e esse tema ele está em vários momentos, em várias parábolas, em várias formas que Jesus se comunicou conosco. Ele falou sobre a higiene do coração. Só que falava de formas diferentes, né? E então eu trouxe várias passagens e várias parábolas diferentes onde ele comentou sobre isso. E a gente vai perceber que essa conversa que a gente vai ter aqui hoje sobre a higiene do coração é uma conversa que vai começar muito suave, mas no finalzinho a gente vai aprofundar. Porque assim é os ensinamentos do Cristo, né? Ele parece muito simples, ele entra em nossa mente de forma simples, mas na verdade ele quer dizer algo muito mais profundo e que no início a gente não tem condição de assimilar por completo, se não houver uma introdução suave nos ensinamentos. E é assim a palavra de Jesus. Ele começa falando de forma bem simples e depois ele deixa aquilo que realmente a gente precisa guardar no finalzinho em nós. E a palavra higiene quer dizer exatamente o que ela é: limpeza. É limpeza realmente. E por que do coração? Porque o coração também suja, assim como nós. Assim, a parte material nossa, ela já vem organicamente preparada para se sujar, né? Então, em algum momento pode ser que a gente fique limpo o tempo inteiro? Acho difícil. Difícil não, é impossível. Porque o nosso organismo, hoje, materialmente, ele está planejado para sujar. Então, a higiene corporal e física, ela é uma constante. Ela vai ser permanente. E é nisso que a gente tem que se acostumar. Com a ideia de que nós, neste momento da nossa evolução, tanto fisicamente quanto espiritualmente, nós estamos fadados a nos sujar. E nós precisamos da higiene, precisamos nos limpar de forma constante. Qual a frequência que a gente deve fazer a nossa higiene mental, espiritual? Todos os dias. Todos os dias. A todo momento em que se sujar, inclusive. Pode ser mais de uma vez por dia. E a gente vai ver várias formas de fazer isso. Joana de Ângeles, no livro Desperte, Seja Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ela nos traz essa mensagem. O livro é maravilhoso, né? O livro traz elementos de dispersão. O livro traz em cada capítulo fatos que fazem com que o homem se disperse aqui. É lindo. Sugiro fortemente a leitura. Desperte e seja feliz. E ela diz assim: o homem e a mulher contemporâneos, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder, que lhe propicia o luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos para as graves responsabilidades espirituais. E é verdade, né? A gente se perde nos lazeres excessivos, no luxo excessivo, no gozo das felicidades que são materiais e que a gente acha que não vai acabar nunca. E se perde no tempo, perdendo tempo realmente, de se espiritualizar. A gente acha que a vida material ela vai ser muito longa, a gente esquece que esse momento é uma viagem apenas e que a gente vai voltar para o lugar de onde a gente veio, porque isso aqui, quando a viagem é muito longa, a gente acaba achando que o nosso lugar é na viagem, né? A gente acaba, às vezes, até querendo morar no lugar da viagem, de tão boa que é a viagem. Mas aqui é só a viagem. Aqui não é a casa de ninguém. A gente vai voltar. E ela diz que a gente acaba se esquecendo. Por que a gente veio viajar? Por que a gente veio aqui? E é desconfortável, né? É confortável a gente estar sujo quando a gente se vê, quando se percebe, que se olha no espelho, se reconhece diante do autoconhecimento. É confortável? Não. Às vezes a gente já chega em casa querendo se banhar. Não, eu preciso disso, não consigo dormir se eu estou me sentindo mal. É assim, é desconfortável. Algo dói? Não, não dói. Está sentindo alguma coisa que você consegue localizar onde é que está o desconforto? Não dá nem para localizar exatamente onde é o desconforto, mas é um desconforto. Assim é
quando a gente guarda em nosso coração elementos que são prejudiciais para a nossa evolução. É da mesma forma. E as outras pessoas percebem, né? A gente acha que está todo mundo vendo, né? Assim, quando a gente está um pouco sujeito, eu não vou me aproximar não, porque eu estou um pouco assim. A gente acha que os outros estão percebendo. E é o mesmo modo. Quando a gente está guardando em nosso coração elementos que nos trazem infelicidade, a gente sabe que está todo mundo percebendo. E a gente se sente incomodado com isso também. Mas é possível, nesse momento da nossa evolução, a gente não guardar esses elementos que importunam o nosso coração? Ainda não. Então a gente vai encontrar com pessoas que estão igual a gente, que estão buscando o tempo inteiro remédios para se banhar e manter o espírito mais limpo possível. Então, vamos agora adentrar nas palavras de Jesus. Ele falou assim, uma das vezes que ele falou sobre isso, ele disse assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Duas coisas aí que precisam de esclarecimento. Primeiro, quando ele fala sobre os limpos de coração. Os limpos de coração são aqueles que têm, ao menos, o cuidado diário de reduzir em si as imperfeições morais que fazem com que o nosso espírito não progrida no tempo que poderia estar progredindo. E ver Deus realmente é uma coisa difícil de explicar. Mas a gente tem uma sugestão. Vamos substituir a palavra ver Deus? Estou voltando, né? Vamos substituir a palavra ver Deus por ver a realidade mais bela de todas as coisas. Ver a realidade mais bela de todas as coisas. Bora ler novamente para ver se agora não fica de forma mais didática. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a parte mais bela de todas as coisas. Então, como é que a gente consegue ver Deus? Enxergando no outro e enxergando em tudo a parte mais bela de todas as coisas. Porque Deus está em tudo. E a gente precisa extrair o melhor do outro. E é exatamente dessa forma que o outro vai ver Deus em nós. Os outros vão reconhecer as características e os atributos divinos que nós carregamos, porque temos a centelha divina em nós, quando a gente conseguir enxergá-lo com os olhos de Deus. E quais são as principais chagas da humanidade? Se estar não limpo, se estar sujo, é trazer imperfeições. Quais são as duas principais? São várias, mas duas são aquelas que permeiam tudo: o orgulho e o egoísmo. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que o egoísmo é a base de todas as imperfeições. E a gente sabe que os amigos espirituais, eles não falam palavra nenhuma despropositadamente. E se ele colocou lá a palavra todas, é porque são todas, não tem exceção. Todas as imperfeições humanas derivam do egoísmo. Tudo é egoísmo. Então, a gente precisa fazer um auto-reconhecimento, né, de território da gente. Santo Agostinho, ele nos convida a fazer isso. Um relatório de quem somos. Papel na mão mesmo, papel, caneta, sentar de noite, se olhar no espelho e dizer quais são as características positivas, quais são as qualidades que hoje eu já tenho. Escreve. Mas quais são também as características que eu gostaria de ter, mas ainda não consigo exercitar? Escreve. E ali a gente vai buscar cada um daqueles pontos, daqueles atributos morais que a gente ainda não tem. E é assim, se reconhecendo, que a gente vai evoluindo. Porque só se limpa quem sabe que está sujo.
Tá? Então, a gente precisa ter essa clareza de que a gente precisa se melhorar. A questão 1019 de O Livro dos Espíritos faz a seguinte pergunta. Kardec fez a seguinte pergunta. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? É uma pergunta que a gente realmente precisa de data, né? Mas não tem uma data certa. A resposta foi a seguinte: o bem reinará na Terra quando os espíritos que vêm habitar aqui a Terra forem predominantemente bons. Porque nesse momento ainda não são predominantemente bons os espíritos que aqui estão. Ainda predomina os maus. Então nós seremos um planeta onde impera o bem quando a maioria for boa. E ainda não é. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou me bater com a sujeira do outro o tempo todo. Ah, mas eu já me limpei, aí vem outro aqui e joga um negócio em mim. É, porque o coleguinha ainda está fazendo a parte dele também. E na hora que você chegar com a sua imperfeição, você vai jogar nele e vai sujar ele também. Quer dizer que aqui não tem ninguém que vai ficar limpo o tempo todo. É um exercício constante de lavar-se, banhar-se e sujar-se novamente. E quando a gente está limpo, tem outro que está sujo e suja a gente também. E aí tem que ter paciência, porque somos todos imperfeitos. A engenharia coloca uma forma de lapidação, diz que uma das formas de lapidação é por atrito. É por atrito. E foi isso que Deus pensou quando colocou tanta gente imperfeita juntas, para que pelo atrito nós nos lapidemos. Então, é se batendo um no outro mesmo, e encontrando e dando de cara com as imperfeições alheias, que nós vamos progredindo. Não tem outro jeito. E aí a gente fala, mas eu venho para a palestra o tempo inteiro, eu faço o evangelho no lar, eu já estou muito melhor do que o dia que eu nasci nesse planeta. E ainda tenho coisas para expurgar? Sim, tem. Porque talvez essa seja a sua reencarnação em que você está melhor. Talvez não, com certeza. Já que a gente não evolui, a gente só evolui hoje, no dia 21. É o momento da sua evolução em que você está mais evoluído. Você jamais esteve tão evoluído quanto hoje, agora. Porque a gente não evolui, a gente só evolui. Então, eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. Tenho consciência disso, do quanto eu era mal, quanto eu era ruim. Porque se hoje eu já tenho tantas imperfeições, quer dizer que antes era pior. A última era pior. E eu nunca tive encarnação em que eu fosse completamente boa e nem melhor do que eu sou hoje. Essa é a melhor versão minha, é hoje. E é de vocês também. Quer dizer que a gente tem passado muito tempo adormecido. Quer dizer que a gente tinha passado até agora muito tempo sem decidir limpar-se, higienizar-se. E o que acontece quando a gente está com um monte de gente que está igual a gente? A gente nem percebe. Nem percebe. A gente acha que está todo mundo igual, que está tudo bem. Tem um outro momento em que Jesus fala sobre a pureza. E ele é bem claro nesse momento. Chama Bem-aventurados, está lá no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. É o jantar na casa dos fariseus, né? E quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que... os cobradores de impostos, né? Pessoas que não eram tão bem quistas socialmente, mas eles convidaram Jesus e os seus... Convidaram Jesus, na verdade, né? Mas como Jesus tinha família, falou, olha, eu não vou só, eu vou levar minha galera, eu tenho mais 12, dá para ir todo mundo? Aí eles, não pode vir todo mundo, né? Chamou todo mundo, aí foi todo mundo. Foram todos jantar lá. E quando chegou lá, os discípulos, eles comeram o pão com a mão sem lavar. Pegaram o pão e comeram. E eles se assustaram, né? E foram questionar com Jesus.
Tá certo isso? Os seus discípulos tá contrariando as tradições e comendo sem lavar as mãos? Isso é impuro. Aí Jesus respondeu a ele fazendo outra pergunta. E Jesus falou assim para ele: por que, para seguir a tradição, vocês violam os mandamentos de Deus? Porque era o que acontecia. Ele estava preocupado em seguir as tradições. E Jesus estava preocupado em seguir os mandamentos de Deus. Só que para seguir as tradições, muitas vezes, a gente esquece dos mandamentos porque a gente quer atender à sociedade. A gente quer atender à imagem egóica que os outros fazem de nós. A gente quer satisfazer a quem? A Deus? Não, a nossa própria vontade. Para a gente ficar bem socialmente e cumprir todos os deveres sociais das tradições, a gente não se preocupa com as normas divinas, com as leis de Deus, com os mandamentos. Foi isso que Jesus quis dizer. E depois ele, em um momento reservado, conversa com os discípulos e fala o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas conserva longe de mim o seu coração. É em vão que estão ensinando máximas e ordens humanas, porque não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai dela, porque o que sai dela provém do coração. E é o que provém do coração que torna o homem impuro. E o pensamento parte do coração. Palavras de Jesus. Jesus nos ensina que a impureza não sai da boca, a impureza sai do pensamento. Mas o pensamento provém do coração. E qual é a sede do coração? Onde é que está meu coração? Está aqui? Materialmente? Tá. Mas qual é a sede dos sentimentos? O espírito. O espírito é a sede dos sentimentos. Não é à toa que se a gente perguntar a um desencarnado agora se ele ainda ama alguém, ele vai dizer que ama. Por quê? O sentimento está sediado no espírito, não é no corpo. Então não é no nosso coração material que está o sentimento. Está no espírito. De igual modo, o ódio. Se a gente perguntar a alguém, você odeia alguém até hoje? Talvez alguém diga, eu odeio alguém até hoje. Odeia como? Se já morreu. Porque o ódio é um sentimento e todos os sentimentos estão sediados no espírito. O ódio e o amor. A necessidade de higiene do corpo para que ele funcione regularmente, assim como há necessidade de higiene do espírito para que ele funcione regularmente. E a gente já vai ver aqui várias formas da gente se higienizar. Então, o que é buscar a pureza? É se esforçar para ver a coisa mais bela de todos, de todas as coisas. Ver a parte mais bela de todas as coisas. Purificar-se é buscar ver Deus em todas as coisas. É trocar as lentes. É você tirar esse óculos, colocar um outro óculos com outra lente que faz você enxergar aquilo de outro jeito. É trocar as lentes para enxergar melhor, para enxergar com olhos divinos. Mas mas quem sou eu? Não é nem o que, né? Não é o que nem quem. É o que. O que você é? É um ser material? Não. O corpo vai morrer. Então você é um filho de Deus. O que são os filhos de Deus? Espíritos. Espíritos são imateriais. Quando a gente tem essa consciência, que é muito difícil, Para mim, não é possível ainda. Reconhecer-se como um ser imortal todos os dias é difícil. Porque se eu ficar desempregado amanhã, você é um ser imortal. Eu não quero saber que eu sou imortal, não, filho. Tem um negócio no mês que vem ali que sua mãe morreu. Não quero saber que minha mãe é um ser imortal e que eu também vou encontrar ela. Ela morreu, o desespero vai vir. Então, a gente está impregnado da materialidade. É normal e a gente não precisa se culpar por isso.
A gente precisa apenas reconhecer que está nesse limite e viver dentro deste limite com alguns elementos que vai fazer com que a gente sobreviva melhor. E um deles é não perder o referencial divino. Não perder o referencial divino. Por exemplo, se uma pessoa no trabalho te importuna muito, te incomoda muito, o que a gente pode fazer? Sabendo que a gente é um espírito imortal, que eu sou imortal e que aquele ser humano que eu não gosto também é imortal, é saber que a gente vai evoluir junto. Aquela pessoa vai evoluir também. Eu vou evoluir também. Então vamos ter paciência, que um dia ela vai tornar-se melhor. Talvez seja até agora. Então, esse exercício de reconhecer-se como imortal faz com que a gente passe pelas adversidades com outro olhar. Com outro olhar. E qual é o meu patrimônio? Já que eu não sou material e eu, se desencarnar daqui a pouco, não vou levar nada do que eu tenho. Qual é o meu patrimônio realmente? O que é que eu vou levar? Sentimentos. Os sentimentos. Os atributos morais, sempre vão levar. E os sentimentos. E é por isso que a gente precisa buscar sentir mais. Sentir mais. E como que a gente sente mais? Colocando-se no lugar do outro. Porque a gente só vai conseguir sentir o outro por empatia, colocando-se no lugar dele. E esse processo é um processo de desmaterialização. Evoluir é desmaterializar-se. Gandhi, ele uma vez estava passeando, né? Óbvio, que tinha propostas para o passeio dele, para a viagem dele. Ele estava numa localidade da Ásia e ele passou na rua e viu um colar de ouro muito grande, né? Muito grande, muito robusto. Um colar muito amarelo de ouro lindo. E ele passou junto com a comitiva, parou e ficou olhando aquele colar. Ele virou o rosto e deu um sorriso olhando para o colar e ria olhando para o colar. Aí uma pessoa da comitiva falou para ele assim, Gandhi, Nossa Majestade ficaria muito honrado de poder presenteá-lo com essa joia. Aí ele falou, não, eu não estou querendo a joia, eu tô feliz por perceber o quanto ela não significa mais nada para mim. Principalmente porque lá na Índia ainda tem uma cultura muito forte em relação ao uso do ouro, né? Um apego muito forte ao ouro. E ele, quando ele percebeu que aquilo que era uma das coisas mais importantes para ele materialmente não significava mais nada, ele ficou feliz por ele próprio. Isso é desmaterializar-se aqui na matéria. Aqui na matéria. Então, evoluir é desmaterializar-se aqui, desse jeito, e evoluir também é desmaterializar-se materialmente. Não é o tema de hoje. Mas quando a gente vai evoluindo para que a gente progrida e entre em outros planetas que tenham densidade diferente, o nosso perispírito vai desmaterializando, sim. Então, evoluir é desmaterializar-se em todos os sentidos. Mas pode começar agora. Pode não, deve. E de que forma começar esse asseio? A primeira é pela prece. A prece. A prece nos conecta com o divino. Com o divino. No livro Dimensões do Centro Espírita, ele fala para nós sobre o mecanismo da prece. E fala assim, que a prece, ela sai de nós, ela alcança Jesus, e quando chega lá, existe uma concepção desses dois elementos e que deságua em quem a gente está direcionando o pensamento. Um outro elemento. Ou seja, a gente faz oração, atinge o alvo divino e depois derrama-se sobre quem a gente está direcionando a prece um terceiro elemento. A prece que a gente direciona para alguém não é só a nossa energia e não é só a energia de Jesus, que poderia ser só a gente, já estava bom. Mas não. É uma terceira coisa, é um terceiro elemento. Então isso é poderoso demais. Fazer prece e orar é poderoso demais.
conectar-se é poderoso demais. Isso já é o início do asseio. E existem várias outras formas também. Outras formas é não priorizar os cultos exteriores para agradecer a Deus, para exercer a nossa filosofia de vida, a nossa religiosidade. Não priorizar os cultos exteriores e encarar a si mesmo, né? Várias vezes, mas uma vez especificamente, uma pessoa estava conversando comigo que estava sem conseguir conectar-se com o divino. E essa pessoa é católica. E a gente precisa ter essa clareza de que as pessoas têm que encontrar a religiosidade no lugar onde elas estão. Então, a gente não tem que fazer com que as pessoas tornem-se espíritas. A gente tem que fazer com que as pessoas tornem-se homens melhores e mulheres melhores, onde estiverem. E deixa a pessoa lá, onde a pessoa está. É só ser homem melhor e uma mulher melhor, onde ela está. E aí eu fui conversar com a pessoa e falei assim, mas tente lembrar, quando você estava dentro da sua, exercendo a sua religiosidade, dentro da igreja, o que tocava seu coração? O que te chamava no profundo? Aí a pessoa fechou o olho, eu falei, agora vem, vamos conseguir alcançar. Aí a pessoa fechou o olho e disse assim, aqueles tapetes vermelhos de veludo. Aí eu, tapete vermelho de veludo? É lindo, era lindo demais. Eu me encantava. Quando entrava na igreja, os tapetes vermelhos de veludo. E vocês aqui não tem nada? Não tem nem um tapetezinho. É tudo branco. Aí eu, tá bom. Paciência. Por quê? O culto exterior para exercer a nossa religiosidade ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Tem que ter uma cor, tem que ter um tecido, tem que ter uma dor, não tem que ter nada. É pensamento, é só pensamento. Tem que ter pensamento, tem que ter coração, vontade. É só uma ligação com quem que te criou, com o seu pai, é de onde você veio. É só isso. Mas a gente ainda busca se amarrar em coisas materiais. E vou contar mais uma história para vocês, só porque essa é uma história minha mesmo. Senão eu não ia falar, não. Eu já fui católica, muito católica. E no ano 2000 foi o ano do jubileu da Igreja Católica. Existe uma porta dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano, que ela é aberta de jubileu em jubileu. E a igreja cria existe, né? Uma ideia de que quando você passa pela porta, é o dia da misericórdia. Seus pecados estão todos absolvidos por essa porta da misericórdia, no dia do jubileu do ano 2000. E eu era muito religiosa, ainda sou, óbvio, mas eu queria me consagrar, eu queria ser freira, né? E fui para lá para isso. Passei pela porta, peguei uma fila imensa, passei pela porta. Passei pela porta, tinha 17 anos, e não senti nada. Aí eu passei, olhei a porta, falei assim, tá um negócio errado aqui. Aí eu cheguei, chamei as pessoas que estavam comigo, eu falei assim, é pra gente sentir alguma coisa? Aí a pessoa falou, não, você não tá alegre? Eu falei assim, tô, mas meus pecados todos foram absolvidos, todos, você tá limpa. Aí eu me senti igual, né? Aí eu falei, rapaz, então uma coisa errada, eu falei assim, eu vou pegar a fila de novo, que eu vou passar aqui de novo. Mas de novo, eu vou de novo. Eu fui. Peguei a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro toda, peguei a fila de novo. Falei assim, agora eu vou sentir alguma coisa, porque se disse que eu vou passar por aqui e vou sair limpa de pecados, todos os meus pecados são perdoados, eu não vou sentir nada, eu tenho que sentir alguma coisa. Passei, de novo, não senti nada. Eu falei assim, gente, aí começou aí a minha dúvida. Como que eu não vou sentir nada? Como que eu vou sair a mesma pessoa? Como que eu vou sair sem ter perdoado quem eu estava odiando, eu continuava odiando? Não é a matéria que vai me mudar. Isso não me mudou. Alguma coisa que aconteceu naquele dia. Alguma coisa aconteceu em mim. Eu já voltei diferente. E dali em diante, muitas coisas mudaram. Mas perceber isso, que as mudanças não são por elementos materiais, para nós, principalmente espíritas, isso é forte demais.
Porque a gente é sentido. A gente é sentido. A gente vê aqui que a gente faz um passo e a pessoa de longe sente. A gente sobrevive de sentidos. E o que não faz mais sentido pra gente, o que não faz a gente sentir, a gente já descarta. A gente já tem condições de fazer isso. Com respeito, mas a gente já sabe que a gente não quer. A parábola do bom samaritano, Jesus também fala sobre isso. Quando o samaritano ele passa por um homem que está caído na rua, e antes dele vieram sacerdotes, passou por ele e não fez nada. Aí vem o samaritano, e quem é o samaritano? É um grupo, né? Era um grupo religioso que faziam a mesma adoração do mesmo Deus dos judeus, mas de forma diferente. E já que ele adorava o Deus dos judeus, mas de forma diferente, eles eram excluídos. Excluídos. Esses eram samaritanos. E aí passou, os sacerdotes judaicos passaram e deixaram o homem lá. Passaram com os seus azeites na mão e os seus óleos, né, na mão, para jogar lá no chão do templo, para lavar o templo. O samaritano passou com o mesmo azeite na mão e banhou as feridas de quem estava ali e ainda conduziu junto com ele para a cura. E levou ele para um lugar e cuidou dele, deixou dinheiro e toda aquela história que a gente já sabe. O samaritano cuidou daquele homem que estava caído no chão. Então, o que Jesus fala? O que a gente percebe daqui? Para que serviu aquele adorno dos sacerdotes, daqueles óleos que estavam na mão e o vinho que estava na mão? Ele estava preocupado em carregar o seu óleo, o seu vinho, que poderia curar aquela pessoa, como curou, que o samaritano jogou. Ele estava preocupado em jogar no chão do templo, porque tinha que jogar no chão do templo para lavar-se. Tinha que jogar no chão do templo. E o samaritano, aquele que fazia tudo errado, fora das tradições, disse, fora da tradição mesmo, tem que fazer o que tem que ser feito. Eu vou usar isso aqui para curar. E curou. É isso que Jesus quer dizer. A tradição não é o que conta. O que conta é o que se sente, é o amor. Agora a gente chega numa parte profunda. Agora a gente chega no momento em que não é em todo lugar que a gente vai ouvir falar sobre isso. Porque é para isso que serve o centro espírita. É para isso que servem as doutrinárias. Para a gente aprofundar assuntos importantes. Qual é o modelo psicológico em que a pureza está descrita por Jesus? Qual o modelo psicológico a ser seguido para ter pureza nos olhos? Ele fala nesse momento aqui, ó. Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. O que Jesus está dizendo aqui? Que a gente tem que ser... Que é a criança que vai entrar? Não. Que é a criança? Não. Até porque Jesus sabe que criança é um espírito. E que esse espírito, hoje, tem 10 anos, 7 anos, 5 anos, 12 anos, mas que é antiquíssimo. Antiquíssimo. Viveu várias encarnações. Tem várias coisas aí que vão se desabrochar daqui a pouco. Então, não é a criança que vai entrar no reino de Deus. É o modelo psicológico que se assemelha à época da vida em que nós somos crianças. Esse é o primeiro ponto. E por quê? Por quê? Que modelo psicológico é esse infantil que a gente precisa seguir para entrar no reino dos céus? É um modelo psicológico que prioriza as emoções primárias. E o que são emoções primárias? São emoções inatas, emoções que nascem com a gente. Nós, adultos, acabamos por aprender outros tipos de emoções. Chamam-se emoções secundárias. Essas são emoções que a gente aprende, que a gente vê o exemplo, aí a gente assimila. Mas as crianças não fazem isso. As crianças não têm emoção secundária. As crianças têm apenas emoções primárias. Então, elas sentem medo,
Elas sentem tristeza, raiva, alegria, vergonha, emoções saudáveis. Raiva é saudável? É. Medo é saudável? É. A gente devia parar por aí. Mas aí o que é que a gente faz? A gente transforma isso em vingança, ódio, inveja, rancor, culpa, suspeita, julgamento, desconfiança, crítica. A gente pega as emoções primárias, cria conceitos elocubrados nossos e a gente cria outras emoções. O nome disso? Adulto. Adulto. Por isso que é a criança que consegue permear o reino de Deus, porque dentro das emoções primárias que a criança vive, tá tudo bem, tá tudo saudável. Então, a gente precisa regredir. A gente precisa regredir. Para a gente poder se desvencilhar do ódio, vingança, hostilidade, inveja, rancor, a gente precisa entender que tudo isso pode ser medo. Medo. O ódio é raiva. A inveja, o que é a inveja? É medo de que o outro pode ser melhor do que a gente. Então, todas as emoções secundárias, elas têm variantes que podem ser associação de emoções primárias ou só uma emoção primária desdobrada. E a gente precisa fazer essa regressão. E ir eliminando cada uma dessas imperfeições. Isso são as imperfeições. Imperfeições são emoções secundárias e não as primárias. O modelo infantil saudável, isso a psicologia já sabe, porque isso tudo é psicologia. Ou seja, a gente já sabe como entrar no reino dos céus. E quem disse isso não foi o livro espírita. Quem disse isso foi os psicólogos. A sociedade sabe o que fazer e não faz. Esse modelo infantil saudável é da psicologia. A criança precisa de quê? Para ser uma criança saudável. Sentir-se conectada com aquele ambiente, amada, protegida, autônoma, livre, para manifestar-se e existir francamente, com clareza. E ter limites, identificar limites onde ela está. Esses são elementos centrais da psicologia para que a criança ela seja uma criança saudável. Agora, vejam, se esse não é o modelo de qualquer adulto também ser saudável. É o modelo para que a gente também seja saudável. A gente precisa pegar os conceitos da infância e transferir para a gente e exercer do mesmo modo. Todo modelo infantil saudável se resolve, segundo a psicologia, se resolve com essas 4 coisas. Só precisa disso. Diálogo, disciplina, tempo e exemplo. Diálogo, disciplina, tempo e exemplo. Tá bom. Agora vamos pegar nossas relações adultas. Para que a gente tenha um bom relacionamento com outro adulto, pai, mãe, marido, colega, o que é que a gente precisa? Diálogo, disciplina, tempo e exemplo. Para que a gente criar nosso filho, diálogo, disciplina, tempo e exemplo. Para eu mudar a energia e a harmonia de um presídio, o que é que eu preciso? Diálogo, disciplina, tempo e exemplo. Para tudo. Porque isso é do ser humano. Se eu mudo um ser humano, com diálogo, disciplina, tempo e exemplo, eu mudo todos. Compreende? Então, o que Jesus diz quando fala que o reino dos céus é acessível para as crianças, quer dizer isso aqui. Quer dizer que a gente precisa comportar-se mentalmente com a estrutura de pensamento que tem a mente infantil, que não é aquela que desdobra as emoções primárias e criam emoções ruins para a gente. Um exemplo, grandes exemplos, né, de pureza de coração, foi Madalena e Paulo de Tarso, como eles se reformaram e como Jesus viu neles a transformação. É assim que a gente precisa se enxergar também. E se a gente disser, mas eu ainda não sei amar, não sei fazer isso tudo aí não.
Tudo bem. Não faça tudo isso. Apenas sirva. Se você ainda não sabe amar, trabalhe, sirva. Vai dar no mesmo. Temporariamente. Vai dar no mesmo. Porque agora a gente só quer isso. Serviço por enquanto. Um dia a gente vai aprender a amar naturalmente. Mas enquanto a gente não sabe, a gente trabalha. E esse é o convite. O convite é para que a gente trabalhe rumo ao mundo de regeneração. Porque ele nos espera. Não é que ele nos espera fora daqui, porque ele aqui está. Mas ele espera o melhor de nós. E essa é a mensagem final que eu queria passar para vocês. De que o mundo de regeneração, ele é no estado presente, ele está acontecendo porque nós estamos aqui. Hoje é terça-feira de noite, a gente poderia estar em casa, a gente poderia estar na chuva, deitado na cama. Mas a gente está aqui. A regeneração já começou. E essa é uma escolha individual que a gente precisa reforçar todos os dias. Muita gratidão e paz para todos nós.